Você me falou de alguns projetos que são do MBL. Eu não vejo hoje os candidatos principal, assim, não todos, mas uma grande maioria, apresentarem propostas. Eles apresentam, às vezes, um partido, sabe? Assim, ó, eu sou desse partido, eu sou desse candidato. Como se fossem ídolos, você entende? Não tem mais uma preocupação com uma proposta. O que você vai fazer quando você vai chegar lá, sabe? As pessoas parecem que não estão mais preocupadas com essa proposta. Aí fica fácil, né? É o que eu dizia na campanha. Na campanha eu fui votado em quase todas as cidades do estado. Isso é raro. Geralmente um deputado estadual é o deputado de Campinas, o deputado de Araraquara, o deputado do sindicato. É muito raro um deputado ser votado em todos. E eu fui votado em todas, primeiro, porque o nosso voto é mais de rede social, então em quase todas as cidades, né? Todas as cidades vai ser internet, então chega, né? E eu rodei, a gente rodou, bem que foi na minha campanha, a gente rodou mais de 100 cidades. A gente foi em cidade pra caramba, participando de podcast pra caramba, de debate pra caramba, de entrevista pra caramba, debatendo os problemas locais e, obviamente, os problemas estruturais do estado de São Paulo. E aí eu ia lá, debatia por que o programa Jovem Capitalista era bom, por que o ICMS educacional era bom, por que o fato de eu não usar fundão era uma coisa boa pra gente dar um incentivo pros outros políticos, mostrar que dá pra fazer, falando várias propostas. Eu saía da rádio, entrava um candidato petista e ele falava, eu sou candidato do Lula. Sabe? Ou entrava um bolsonarista e falava, eu sou candidato do Bolsonaro. Olha a minha foto com o Bolsonaro aqui, ó. Se você gosta do Bolsonaro, vote em mim. E vice-versa. E eu, que não votava nem no Lula nem no Bolsonaro, e mesmo se votasse também, né? Tem que ter autoestima de você defender as suas próprias propostas e mostrar que você pode ser um bom parlamentar. E as pessoas votaram nessas pessoas. Alguns ganharam, outros perderam. As pessoas votaram nessa pessoa. Aí, cara, sinceramente, o brasileiro tem isso, né? O brasileiro tem que começar a assumir a sua culpa. Você votou num deputado que ele não tinha nenhuma proposta, que a única proposta dele era ser o candidato do Bolsonaro ou o candidato do Lula. Aí esse deputado chegou lá e não fez nada. A culpa é de quem? Dos dois. Dos dois. Então o brasileiro tem que começar a votar em quem tem proposta, em quem quer participar de debate, em quem tem uma vida ilibada, que não participou de esquema de corrupção, quem não foi acusado de esquema de corrupção, ou se foi acusado, foi inocentado. Tem que ver. Porque senão o Brasil pode continuar sendo o Brasil. O projeto da ficha limpa. O projeto da ficha limpa virou o Roberto Jefferson só não sendo candidato porque estava preso, o Eduardo Cunha sendo candidato, o Lula sendo presidente da República. É isso aí que virou o projeto da ficha limpa. Cara, acho que o problema... Todas essas pessoas votadas pelo povo. Então o povo, tem que ter um projeto que um político que já tenha sido corrupto, condenado por corrupção, não pode disputar a eleição. Aí a gente vai lá e faz. Aí o Supremo, o Judiciário vai lá e derruba. Aí a população, mesmo assim, não dá um recado claro, de tipo, não quero que isso seja errado. Então o que eu acho? Não deveria ser derrubado ou flexibilizado o projeto de ficha limpa. Agora, mesmo que seja, aí você vai votar no cara que você sabe que é ficha suja? Aí fazem isso. Então o brasileiro tem que começar também a agir como adulto e ver que não vai ser um argentino, um americano, um iraniano que vai resolver os problemas do Brasil. Vai ter que ser a gente. Eu já vi um monte de campanha, e as campanhas são comprovadas que elas têm eficácia, que é uma prevenção, né? A campanha geralmente é uma prevenção do câncer, por exemplo, né? A gente tem o mês rosa, o azul e tudo mais. Por que não tem uma campanha mostrando para a população, tentando educar ela da forma, não que ela tem que votar, porque isso existe, vote, é o seu direito, vai lá e vote. Mas ninguém falando assim, entra nesse site aqui, nesse aplicativo, esse aplicativo que mostra a pontuação dos melhores políticos, esse site que mostra quantos processos cada político tem. Por que não tem essa conscientização, ensinando a população como escolher melhor? Boa pergunta, aí a gente vai ter que entrar nas teorias conspiratórias. Há quem diga porque a classe política não quer, há quem diga porque a elite brasileira não quer. Acho que não querem também, mas eu acho que já teve vários avanços nesse sentido. A lei o portal da transparência, todos os gastos parlamentares são totalmente públicos. Você entra no site da Live, você vê o número de assessores que eu tenho, o quanto de gasto com verba de gabinete que eu tenho, se eu realmente recusei esses privilégios ou se eu estou usando eles por aí. Você consegue ver. Agora, tem uma campanha para que a população saiba que isso existe? Não. Se tivesse, será que a população iria realmente ver? Não sei. O que eu acho que deveria ser feito, a gente entra nos principais projetos meus, que é o programa Jovem Capitalista. Eu acho que é um absurdo que a gente saia do ensino médio sabendo o que é uma mitocôndria
e não sabendo a diferença entre um deputado federal e um senador. Isso é um absurdo. Ah, e aí não tem que saber o que é mitocôndria? Claro que tem que saber. Agora, você tem que saber a diferença de deputado federal e um senador. E hoje você sai na rua e fala, cara, qual é a diferença entre um prefeito e um governador? O cara não sabe. O cara não sabe. Qual a diferença de um deputado estadual e um deputado federal? Quem vota, sabe? Não sabe. Não sabe. Como é o rito da casa sobre uma coisa que você vai me pedir daqui a pouco? Do Assembleia e de uma Câmara. O cara não sabe. Falar isso aqui, Cabeleira. Eu lembro que tava de zoeira, antes de eu assumir, eu tava no Rio de Janeiro. Antes de eu assumir, não era deputado eleito. Eu era deputado eleito, mas não era deputado empossado. Aí eu tava no Rio de Janeiro, um fim de semana. O cara chegou em mim e falou, pô, é isso que você faz com o nosso dinheiro? Aí eu olhei e falei, cara, como assim? Primeiro, eu tô no Rio de Janeiro. Então mesmo se eu fosse deputado empossado, eu tô no Rio de Janeiro, não em São Paulo. Segundo, eu nem assumi ainda. E depois ele me cobrou pra assinar uma CPI, acho que era do Marcel Van Hatten. Eu falei, cara, tá uma salada. Primeiro que eu não tô no estado. Segundo que nem votou em mim, mas não precisa ter votado em mim pra me cobrar. Segundo é que mesmo se eu fosse um deputado empossado, eu sou deputado estadual. Eu não assino essa CPI, independente da minha opinião sobre ela. Então o brasileiro não tem a menor noção. Eu lembro que no dia da eleição, muita gente mandando no Instagram, tipo, pô, Guto, eu votei em você e no Nicolas. E não apareceu, eu votava no Nicolas e depois não dava pra votar em você. Aí eu, claro que não, o Nicolas é mineiro, eu sou paulista. Independente de você gostar, você não gosta de políticos. Tem que ser os políticos do seu estado. Aí você acha o cara mais parecido. Ele é federal e você é estadual. De toda maneira, sabe? Então, tipo, o brasileiro não sabe o básico. E o que eu acho? A gente tem que ter isso na sala de aula. E o programa Jovem Capitalista, ele quer colocar, que eu já protocolei na Assembleia, vai pras comissões, pra plenário, etc., pro veto ou pra sanção do governador, ele vai colocar, se for aprovado, noções básicas de direito, de política, de economia e educação financeira na sala de aulas. Essencial, cara. É essencial e a gente vai lutar pra isso. Agora, se a classe política não quer ou não, aí é uma discussão que não dá pra ser na métrica. Onde eu acho que deveria estar, independente de campanhas de conscientização, tem que estar na sala de aula. Eu saí da escola e não sabia o que era um ICMS, o que era um Simples, o que era uma empresa de lucro real, empresa de lucro presumido. E você descobrir isso daí, cara, sozinho na vida, não é fácil não. E o que eu falo, eu uso o exemplo da mitocôndria, independente de você aprender ou não da mitocôndria, pode ser que você não use. Você saber o que é um simples, você pode saber ou não, mas vai chegar pra você pagar. Vai. Por exemplo, da questão de educação financeira. Hoje quase 80% das famílias brasileiras, 71,6% para ser mais preciso, estão endividados. E boa parte dessas pessoas estão endividadas, e o endividamento no início da carreira econômica dela. Ou seja, no primeiro cartão de crédito dele, você ganhou um cartão de crédito, sei lá, com limite de 10 mil reais, 5 mil reais, você não tinha nem salário, tinha um salário que não conseguia, você foi lá, fez uma compra, sei lá, falou, pô, tenho 10 mil reais, ganhei 10 mil reais. Aí você pagou esses 10 mil, você não conseguiu pagar, esses 10 mil reais já virou 250 mil reais. Aí você tá endividado o resto da sua vida, sabe? E por que você teve esse endividamento? Porque você não teve educação financeira. E aí, é igual o exemplo do Simples ou da mitocôndria. Da mitocôndria você não vai usar, ou talvez use. Você não saber a diferença de crédito e débito, você pode não saber. O Bradesco sabe. O Santander sabe, o Itaú sabe, e aí vai chegar. Isso que a gente já nasce endividado, né, cara? Já nasce com a dívida pública aí pra pagar aí enorme, né, mano? Pois é, tem essa também. Cara, noções básicas de direito, mano. A gente já falou isso quantas vezes. O brasileiro não sabe. Se você tem essa noção básica de direito, pelo menos você vai entender, tipo assim, o que cada representante seu tem que fazer por você, o que é seu direito, o que o Estado tem que te entregar. E o que é seu dever, né? Porque todo mundo quer ter direito e não quer ter dever nenhum. O que é sua responsabilidade, né? Eu acho que o problema do brasileiro hoje, cara, é que a gente sabe muito pra quem que vai votar pra presidente. E ninguém fala quem que vai votar para deputado, entendeu? E nessa hora ainda tem uma preocupação maior. Será que o cara que eu vou votar vai ganhar? Que o cara já chega no outro dia da eleição e já falando assim, mano, cara que eu votei ganhou. Sabe? Ele tá mais preocupado com isso do que o cara vai fazer, do que a ideia que o cara tem. E isso é um problema muito grande, sabe? Eu acho que se... Eu vou te falar um negócio assim... Eu acho que não importa muito o presidente que a gente tem, mas se a gente tiver deputados bons, senadores bons, faz acontecer, sabe? A gente tem que ter gente boa, obviamente, em cada área, e eu concordo com você no sentido de que você ter um Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal muito bom, é muito difícil que um presidente ruim atrapalhe o país. É muito difícil. Muito difícil. E o que o brasileiro faz, ele é quase que desperdiçar um dos seus direitos mais importantes, que são o direito mais importante, que é o direito a escolher quem vai te governar.
a gente pega esse direito, que é o direito, sabe? Se você tem o direito de escolher quem vai te governar, e você transforma esse direito em, bom, tem algumas pessoas que me governam, né? O poder executivo, o poder legislativo. O poder legislativo eu não tô nem aí, e o poder executivo eu vou votar em quem mais me parece comigo e tá na frente. Então, no fim das contas, você não votou em quem você quer. Você não votou num governante que você concorde que ele vai te governar bem. Você votou no presidente da república que tá na frente e no candidato a deputado federal, deputado estadual, senador da república, que chegou mais perto das ideias do político para presidente da república que você só votou porque tá na frente. Então, pra que você tá votando, cara? Sabe, tipo, pra que você tá votando? Você tá pegando um direito tão importante e que já mostrou que um bom voto para presidente, para deputado, pode fazer coisas gigantescas. E já fez pelo Brasil várias coisas gigantescas. E você tá lá votando em quem tá na frente aqui. Ah, eu não discordo dele, mas... acho que isso é porque o voto é obrigatório. O cara nem queria estar lá e vou fazer... Eu sou a favor de você não ter o voto obrigatório, né? O famoso, aquela frase piegas que é verdade, né? Se o voto é um direito, você não pode ser obrigatório. Tipo, educação pública é um direito. É obrigado que você estude uma escola pública? Não, e o voto tem que seguir o mesmo rito, né? Se você pega... Eu gosto sempre de pegar dados e evidências de outros países, como os outros países fazem. Senão você fica com aquela autoestima de eu tenho a solução pro Brasil. Eu não tenho a solução pro Brasil. Eu vejo tal país fez isso, tal país fez aquilo. Onde tá melhor? Você pega os países com mais democracia, os países historicamente democráticos, em quase nenhum voto obrigatório. Quase nenhum. Você tem a opção de votar ou não. Nos países, nas ditaduras socialistas, nos países com menos liberdade política, com menos democracia no geral, o voto é obrigatório. Então... Eu quero estar mais num grupo, né? Eu quero estar no grupo do Reino Unido, no grupo dos Estados Unidos e não no grupo da Venezuela, que é onde o voto é obrigatório, por exemplo. Isso é muito difícil mudar aqui. O político precisa muito de voto. Os caras não iam abrir mão disso aí tão fácil, não. Pois é, agora, o que eu acho também, mesmo que o voto seja obrigatório, eu sou contra que seja, dava pra votar melhor. Dava pra não votar nos caras que a gente vê chegando no Congresso. Você é assumidamente contra o PT. Você é assumidamente contra o PT. Não, eu sou assumidamente contra alguns conceitos. Então, mas era. Não, eu sou oposição ao PT, eu sou contra alguns conceitos. Sim. Quem praticar esses conceitos não tem meu voto. Se tiver coisa boa na esquerda, você bate palma. Não, porque eu acho muito difícil ter coisa boa na esquerda. Eu acho que se tiver coisa boa em um político, eu posso elogiar essa coisa boa. Se tiver uma coisa boa e uma coisa ruim, eu elogio a coisa boa e critico a coisa ruim. Assim mas faz. Independente do partido dele. Pode ser do meu. Era mais.